por favor, olhe para mim, me dê a sua atenção, e eu quero falar com você sobre a palavra de Deus, antes de nós orarmos, mais uma vez, e concluirmos esta celebração. Eu compartilhei com você, no início deste culto, que às vezes as situações da nossa vida, e todos nós estamos sujeitos a isso, nos impedem de saber o que fazer. Mas é muito importante que você traga a sua memória e entenda que é bem provável que em algumas áreas da sua vida e em alguns momentos da sua vida você não saiba realmente o que fazer. Porém, como um crente em Jesus o Senhor, você tem que saber para onde ir. Foi de propósito que eu cantei com você agora recentemente, junto com a equipe. Em teus braços é o meu descanso. Eu não sei o que fazer, mas eu sei muito bem para onde ir. Eu sei quem é o meu Redentor, eu sei a quem eu vou clamar, mesmo que quando eu penso na cruz, às vezes é difícil entender, como é que pôde um Deus, um Rei, por amor, se render? Como pôde? Às vezes eu não entendo, mas uma coisa eu tenho certeza, o seu sangue, que foi vertido, me lavou, me curou, e eu sou livre em Cristo Jesus o Senhor. Você pode adorá-lo, dizer uma palavra de louvor e adoração a Ele. Eu vou pedir, querido, que de propósito você ofereça aplausos para Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é sempre digno. E eu fico tão empolgado, como eu testemunhei para você que eu e o bispo estávamos conversando hoje à tarde aqui na igreja, tão empolgado em saber que a obra de Cristo na cruz é plena, é completa. Você pode dizer isso comigo para você mesmo em alto som? A obra de Cristo na cruz, diga, é plena, é completa. Tudo que Jesus fez, querido, está feito, está pronto, está consumado, não tem nada em aberto, não há nenhuma dívida que foi esquecida embaixo da gaveta, nos últimos papéis, nos bloquinhos lá de baixo. Tetelestai, está consumado. Uma das traduções para esta expressão é semelhante a alguém que pega um carimbo. Olhe para mim para você entender. Esta expressão, porque o grego, o hebraico, o aramaico fala mais do que o português. Tetelestai, está feito, está pronto, está consumado. É semelhante a alguém que senta na sua frente e diz, me dá aqui o seu carnê. Não, mas é muito grande. E você pega aquele carnezão e põe em cima da mesa. Pum! E a pessoa só olha para você e vai virando folha por folha. Está pago, está pago, está pago também, está pago. É assim, está consumado, tetelestai, está pago. Mas essas últimas parcelas são maiores. Espera aí, está pago, 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 está pago. É esse nível de obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Está pago, está feito, está pronto, está consumado. Para sempre. Você não acabou de cantar? Para sempre exaltado é. Você tem que entender o que canta. Para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Por quê? Porque ressuscitou, ressuscitou. E o véu que separava foi rasgado, não separa mais. Como diz a canção, a luz que estava apagada, agora está acesa e brilha, cada dia brilha mais. E a presença dele está comigo o tempo todo. Você tem convicção da presença, querido? Você tem certeza da presença? Então lembre-se disso que eu estou te ensinando e não esqueça nunca na sua vida. Esta presença na sua vida pode ser celebrada, ou essa presença na sua vida pode ser ignorada. Pastor, como alguém pode ignorar a presença e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Não olhe ao seu redor, para ninguém ficar constrangido. Olhe só para frente, para você ouvir a palavra.
Mas é possível, querido, que as pessoas, por causa das suas escolhas, decidam honrar a presença ou ignorar a presença. Pastor, como alguém pode negar tão grande salvação? Como? Eu também me pergunto, como? Como alguém pode dar as costas para tão grande amor liberado e confirmado na cruz do Calvário? Como, meu irmão? Eu também me pergunto, como? Porque aqueles que realmente tiveram uma experiência com Jesus, um encontro com Ele na beira do caminho, na cruz, põem a mão no arado, querido, e não voltam atrás. Você é essa pessoa? Então diz um amém forte, amém, pastor, eu sou esse. Levanta uma das mãos e diz, eu pus a mão no arado, não volto para trás. Diga, para trás ficou o mundo, Jesus está na frente, e eu vou seguindo fielmente. Hashtag vou seguindo fielmente. É para frente e para cima. Crente não tem mais passado, querido, não tem mais retorno não, viu? Não tem meia volta não. Ah, mas está difícil, parece que quanto mais eu oro, mais o diabo se levanta. Ops! Para de dar esse crédito para ele, para de dar essa honra para ele. Você precisa ajustar o foco, mudar a sua maneira de pensar, entender corretamente o que Jesus fez na cruz do Calvário, se apropriar destas medidas de graça que vão sendo liberadas, e entender, querido, que o Espírito Santo habita em você. Você é a casa favorita de Deus, você é templo do Espírito Santo, dá glória a Deus por isso. Honre a presença do Espírito Santo, e eu creio, querido, que a glória de Deus vai ser maior na sua vida, em medidas de graça. Ele vai revelando mais da vida dele, vai revelando mais da glória, vai revelando mais da graça do Senhor em mim, e eu vou crescendo, e a fé vai se fortalecendo, e eu vou descobrindo o tamanho do meu Deus. É com essa propriedade que eu posso dizer para você, quando você olha para mim e diz, pastor, você não sabe o tamanho do meu problema. Eu digo, querido, eu não menosprezo você, mas você que não sabe o tamanho do meu Deus. Ou é só cantoria, quando você diz, quão grande é o meu Deus, todos verão e saberão quem Ele é. Consciência da presença e da obra de Cristo na cruz, faz toda a diferença. A glória de Deus vai aumentar na sua vida. Sem olhar diretamente para quem está perto de você, eu queria que você esticasse a sua mão assim em todas as direções e profetizasse, a glória de Deus vai aumentar no nosso meio. Vai, não seja econômico não, a glória de Deus vai aumentar na nossa vida, a glória de Deus vai aumentar na nossa casa, na nossa família. A glória de Deus não é uma fumaça, a glória de Deus é a vida do Cristo em cada um de nós. É o que eu celebrava hoje à tarde aqui, na nossa reunião administrativa. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz, e os olhos estão fitos em Jesus, a glória aumenta na nossa vida. É interessante isso para alguém? Pastor, se essa glória aumentar, os problemas vão diminuir? Possivelmente não. Porque quanto mais luz brilhar na sua vida, mais as trevas você vai incomodar. Você ficou até quietinho, né? Acho que você ficou pensando, eu acho que ele falou alguma coisa errada. Ele falou que a glória vai aumentar, mas talvez os problemas não vão diminuir. Não, falei certo, falei isso mesmo. Para todo mundo ouvir. A diferença, querido, não é o problema que está do lado de fora. Vai sempre existir. Não fala isso, pastor Fábio, amarrado, repreendido, não adianta. No mundo tereis aflições. A questão é a continuação do versículo. Você tem certeza de que eu venci o mundo? A diferença é o que você está se tornando por dentro. É o tanto de Deus que tem na sua vida, e o mais forte você vai ficando e se tornando diante das situações. Você me entende, querido? O mundo é mundo, a carne é carne, o diabo é diabo, os problemas são problemas, as situações ao redor são situações cotidianas, e sempre estarão aqui. É o mundo, querido, esse mundo está falido, a Bíblia diz que ele está no maligno.
A questão não é o que está no mundo, a questão é o que está em você. A questão não é o tanto do mundo que cresce. Eu não estou impressionado com o tamanho do problema do mundo. Eu estou impressionado com o tamanho da glória do meu Deus. Você entende a diferença? Bata palmas para Ele, para você entender e discernir. Aonde eu estou impressionado, aonde eu estou olhando. A cruz emana a manifestação do poder de Deus, do amor de Deus e da restauração de Deus. Na cruz, enquanto Jesus estava pendurado nela, Ele foi liberando medidas extraordinárias de graça e misericórdia. Enquanto Ele estava pendurado naquela cruz, Jesus falou pelo menos 7 frases, 7 expressões. Cada uma delas tinha uma medida de graça. Glória a Deus. Cada uma delas tinha uma porção de misericórdia. Cada medida de graça vai transformando a minha vida. Pastor Fábio, o que a graça faz? Eu destaquei 3 coisas para você entender cada vez mais. Se pode, levanta o dedinho assim comigo, olha, e vai classificando cada uma das 3. Diga: a graça salva, a graça transforma e a graça capacita. O que foi que você falou? Salva, transforma, capacita. Te salva do pecado, transforma você dessa velha criatura que você era, e te capacita, querido, como eu acabei de te falar, a vencer as situações da vida. Pastor Fábio, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma orientação. Eu vim aqui nesta noite, e se Deus é Deus, eu disse: fala comigo, pois eu posso, sem medo de errar, te dizer: assim te diz o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, em cuja presença eu estou, o Senhor desta igreja. Ele está liberando hoje uma medida de graça, que te capacita. Aquilo que Ele falou para o apóstolo Paulo, serve para você também: minha graça te basta. É na graça, querido, e no poder que emana da cruz, que você vai vencer as enfermidades. Diz amém. Presta atenção que eu estou te ensinando para você entender. É na graça e no poder que emana da cruz, que você vai vencer as crises familiares. Diga amém. Querido, é na graça e no poder que emana da cruz, que você vai vencer os próprios desafios interiores que você carrega. Diz amém. Então você precisa desta porção. A mesma graça salva, a mesma graça capacita, a mesma graça transforma. E a graça emana da onde? Da cruz. Pendurado nela, Jesus liberou medidas de graça por aquilo que Ele foi falando. Pendurado nela, Jesus liberou medidas de misericórdia por aquilo que Ele foi declarando. Mas antes de você ouvir o que Jesus falou na cruz, olhe para mim. Eu preciso posicionar você no pé da cruz, porque é pertinho que você vai entender. É junto que você vai ouvir e discernir. Eu preciso que você volte comigo alguns momentos antes do ato da crucificação, algumas horas antes. Eu preciso que você volte um pouquinho comigo, um tempinho atrás, e olhe no caminho que Jesus estava percorrendo. Eu preciso que você agora seja criativo, se identifique e perceba que lá na cruz, quando Ele foi pendurado, Ele falou 7 expressões, 7 frases. Cada uma delas carregava medidas de graça e misericórdia. Graça que salva, graça que transforma, graça que capacita. Mas antes Ele percorreu um caminho. Antes
uma experiência muito forte aconteceu com um homem chamado Simão. Simão, o de Cirene, por isso era conhecido Simão o Cirineu. Você vai encontrar sobre ele no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Eu separei o versículo de Lucas. Se você está com a Bíblia aí ou está anotando, Lucas 23, versículo 26. Capítulo 23, versículo 26. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, apenas um versículo, é o capítulo 23, e é o versículo 2, meia dúzia, 26. Está escrito no Evangelho: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Este homem, olhe para mim, não é muito citado nos evangelhos, embora Mateus e Marcos e Lucas tenha registrado um versículo no máximo, faz menção sobre esse tal de Simão. Quase um desconhecido, uma pessoa no meio da multidão, um judeu, que provavelmente estava em Jerusalém, com sua família, para celebrar a Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente, porque como você sabe, foi no Pêssah, na festa da Páscoa, que Jesus foi levantado no madeiro. Tudo isso é proposital, tudo isso era intencional. Olhe para mim para você entender, não me perca de vista, e use a sua mente criativa para você entrar nesse contexto tão maravilhoso da palavra do nosso Deus. Provavelmente Simão saiu de Cirene, por isso era o Cirineu, da cidade dele, subiu a Jerusalém com a família para celebrar a Páscoa. Jerusalém estava lotada, era mandamento celebrar o Pêssah, a festa da Páscoa, e ele era mais um ali com a sua família, que se deparou, enquanto subia do campo, com uma gritaria no meio do caminho, uma cena de multidão, de um povo irritado, que xingava, ofendia, blasfemava alguém no meio de um caminho. Talvez Simão, assim como você, foi se aproximando, tentando ver o que estava acontecendo lá no meio. Sabe aqueles momentos da nossa vida, que as vozes são tantas ao nosso redor, que se você escuta tanto a voz do povo, a voz da multidão, das pessoas, o máximo que você vai conseguir ouvir são afrontas. O que será que era aquilo? Podia ter perguntado o Cirineu. O que está acontecendo ali bem no Pêssah, às vésperas da Páscoa? O que está acontecendo? E quanto mais ele foi se aproximando, um espanto tomou conta dele, e ele não sabia o quadro horrível e tenebroso que ele ia identificar de um homem transfigurado, com sua barba arrancada, com seu corpo e sua carne dilacerado, e com uma cruz pesada em seus ombros. Essa cruz estava suja de sangue, essa cruz estava manchada de sangue, e por vezes os soldados e as autoridades que acompanhavam esse homem, e que o tempo todo batiam, açoitavam, blasfemavam, por vezes, por causa da fraqueza que já tomava conta do seu corpo, o levantavam do chão, e alguns deles percebiam, ele não vai conseguir chegar até o Gólgota,
provavelmente ele não vai conseguir chegar até o Calvário. Pastor Fábio, cada vez que aquele homem que carregava a cruz caía, e de que homem você está falando agora, pastor? Do Cristo, o teu Salvador e Senhor. Levante uma das suas mãos e adore o nome dele, porque ele é fiel. Cada vez que ele caía ao chão, o que o fazia levantar? Diga seu nome. Oi? Ele pensava em você. Ele via você. Ele lembrava de você. Com grande amor, por mim mostrou, meu Salvador, que na cruz se entregou. Ele pensava em mim. Ele pensava em você. Você que é pai e mãe sabe que o negócio é mais ou menos assim. Não aguento de canseira, mas por esse menino eu levanto. Eu amo essa família, por eles eu vou ficar firme, vou batalhar. O que Jesus pensava naquele caminho, pastor Fábio? Pensava em você, via você, enxergava você, sua casa, sua família, as nossas gerações, a humanidade inteira. Um homem ensanguentado, carregando uma cruz. Ele era obrigado a fazer aquilo por causa dos soldados que o castigavam e o açoitavam. Que quadro terrível, o quadro da morte, o quadro do horror. Uma situação, querido, que podia acelerar o coração de qualquer um que visse aquilo e causar pânico no coração de cada um que estava ali. De repente, aquele que estava passando por ali, teve um encontro com a cruz, antes de todo mundo. A Bíblia diz, querido, que o Simão, o Cirineu, olhe para mim para você entender, colocou os olhos no meio da multidão, e mesmo sem perceber, um soldado romano estendeu a mão, catou ele pelo braço e disse: você, vem aqui. E eu penso que ele foi meio sem perceber, mesmo meio sem saber, Jesus estava caído, e o soldado ordenou: pegue a cruz daquele homem, e ajude ele a carregar. Um encontro com a cruz, um encontro com o sangue, no meio do caminho, libera uma medida de graça capaz de transformar a vida de qualquer um. Eu profetizo, querido, que os teus olhos vão se abrir, que o seu coração vai compreender cada vez mais, e você, querido, vai ver, assim como de repente Simão viu, as mãos deles ficaram sujas. Eu estou usando essa expressão suja para você entender. Ele tocou na cruz, sujou a mão. Ele botou a cruz no ombro, provavelmente o ombro, as costas dele ficou tudo ensanguentada, e o sangue não era dele, o sangue era do Cristo. Provavelmente, para tentar equilibrar a cruz, enquanto ele carregava aquele madeiro tão pesado, ele deve ter encostado o rosto na cruz, e o rosto ficou ensanguentado. Ele recebeu uma marca, eu vejo essa marca nas suas mãos. Ele recebeu uma marca, eu vejo essa marca nos teus ombros, querido, eu estou vendo isso no seu ombro. O seu rosto não é mais o mesmo, tem a marca de um sangue, o sangue de Jesus no seu rosto, querido. Foi o sangue que te fez um vencedor. A cruz me libertou de verdade. Você pode adorá-lo por isso, querida? Coisas estavam sendo ditas, faladas na cena da crucificação. O povo que estava no pé da cruz falava. O que o povo falava, pastor, que estava no pé da cruz? Palavras de escárnio e palavras de afronta. Alguns choravam desesperadamente: estão matando Jesus.
O povo enraivecido, cheio de ódio e fúria, o afrontavam e o escarneciam. Do outro lado, pendurado na cruz, Jesus também falava. Mas diferente daquilo que o povo fala, diferente daquilo que as pessoas falam, de Jesus fluía medidas de graça e misericórdia. Eu sinto no meu coração, enquanto eu estou liberando esta mensagem para você, que é possível que você esteja num dia tão mau, tão sombrio, sem direção, perdido, sem rumo. E o que eu quero te dizer, querido, que o que mais importa para você, nesse dia mau, nesse dia de confusão, nesse dia perdido, é que você decida. Deixa eu te ensinar, por favor, abra o seu coração para receber a palavra que eu quero liberar. É muito importante que você decida quem que você vai ouvir, que voz que você vai escutar. Quem é que não está sujeito a passar por um dia mau, a receber um diagnóstico negativo? Querido, nós estamos no corpo físico ainda, nossos pés estão nessa terra. Tudo que eu preciso hoje, pastor, é de uma palavra, é de alguém que me diga o que fazer, alguém que me estenda a mão. Então deixa eu lhe dar a direção. Sai do meio da multidão, porque o que sai da multidão, as palavras que são liberadas da multidão, sempre são afrontas e escárnios. Vem mais pertinho do pé da cruz, para você ouvir o que Jesus está falando em relação a você. Será que tem jeito, pastor Fábio? Tem. Será que é possível? É possível. Será que realmente eu vou conseguir vencer e voltar a cantar, voltar a sorrir? Minha vida não é mais a mesma não, pastor. Desde que ele foi embora, eu entendo, até sei. Não sei quem você é, qual de fato é a situação, mas naquela cruz, Jesus pensava em você. Jesus via você, sua casa, sua família, sua parentela, seu casamento. Pastor Fábio, minha vida está destruída. Ele tomou essa destruição de você e cravou na cruz do Calvário. Foi hoje, pastor, o senhor está falando, é como se estivesse falando de mim. Quem te contou? Daqui da igreja ninguém, mas o Senhor que sonda e conhece, sabe tudo sobre a sua vida. Ele me disse para lhe dizer, que essa situação tão terrível, esse caos, esse dia escuro, esse momento que parece que não tem solução, que não tem direção, essas palavras de afronta e escárnio que tem sido tão lançada contra a tua vida. Pastor, eu cheguei aqui e não conseguia nem cantar, porque todas as vezes que eu fecho o olho, a única cena que eu vejo na minha mente é aquele dedo apontado na minha cara, aquelas palavras mal faladas sendo lançadas contra mim. Isso tem me ferido. Então deixa o Espírito Santo convencer você que não é a afronta da multidão que define quem você é, são as medidas de graça e misericórdia que são liberadas da cruz, daquilo que Jesus fala a teu respeito. Isso define quem você é em Cristo Jesus, o Senhor, querido. Isso fala, isso define quem você é. Aonde a graça toca, vai acontecer salvação. Aonde a graça toca, vai ter transformação. Aonde a graça toca, vai ter capacitação. Eu estou profetizando nessa noite a profecia desta campanha, da abertura desta série de mensagens. Aonde a graça toca, vai haver salvação. Aonde a graça toca, e eu não estou dizendo tocará, eu estou dizendo toca agora, vai haver transformação e capacitação. Levanta sua mão o mais alto que você puder, profetiza sobre aqueles que estão lá na tua casa, faça um ato de fé. Você sabe mais ou menos a direção da sua casa?
para lá, pastor, ó, é lá para trás. Estende a mão para dar um direcionamento para o anjo. Isso não é brincadeira não, é ato de fé. Diga, em nome de Jesus. Não, diga em nome de Jesus. Aonde a graça toca, a salvação, a libertação, a capacitação, a transformação. Se levanta com autoridade agora na sua voz e diz: eu estou declarando que a graça liberada da cruz, que a medida do que Jesus tem para hoje, está caindo agora na minha casa, na minha família, na minha parentela, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós estamos debaixo de uma intervenção daquilo que Jesus Cristo é e daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deus vai mudar essa situação, a graça vai mudar essa situação. Profetiza 3 vezes se você crê. Deus vai mudar essa situação, a graça vai mudar essa situação, Deus vai mudar esse quadro, a graça vai escrever uma nova história. Eu profetizo daqui do altar para aqueles que têm fé: Deus vai tocar e intervir e transformar esta situação. A medida de graça liberada nestes dias colocará na sua boca um cântico novo, e você será uma testemunha daquilo que Jesus Cristo é e daquilo que Jesus Cristo fez. Recebe se tem fé, recebe se tem fé. Diz amém. Diz amém, põe a mão na tua cabeça e diz: eu recebo esta medida de graça, em nome de Jesus. Amém, igreja? Em que lugar que você está posicionado? Diga: ao pé da cruz. O que está sendo liberado de lá? Diga: medidas de graça. Que vai fazer o que com a sua vida e com a tua família? Diga: vai salvar, vai transformar, vai capacitar. Eu recebo, em nome de Jesus. Eu recebo. Isso é Bíblia. É intervenção de Deus sobre tudo isso. Eu creio, querido, que você vai ser transformado numa testemunha. A sua história de vida vai falar. Eu passei os olhos aqui rapidinho, eu vi alguns irmãos ali, olha, carregando criança no colo. Quem era solteiro casado, quem era pecador santificado. Eu vi quem era apagado, quem vivia em trevas. Tem um brilho no seu rosto, porque a luz estava apagada, agora em Jesus está brilhando cada vez mais. Você é um testemunho do poder de Deus. Quem é esse tal Cirineu? Um judeu que foi lá na festa de Jerusalém, provavelmente celebrar a Páscoa, estava saindo do campo, arrastaram ele lá para dentro, e ele foi tocado, foi transformado. O sangue de Jesus manchou a mão dele. O sangue toca, querido, nas coisas que a gente faz. Deixa Jesus tocar com o sangue dele na sua mão, para transformar aquilo que você faz. Eu creio, querido, que como um destaque, as costas dele ficou manchada de sangue, ficou suja. O sangue daquela cruz. Jesus caminhava, trocando as pernas do lado dele de tanta dor e sofrimento, e ele caminhava do lado de Jesus carregando a cruz por um momento. Ele tocou naquele sangue, as mãos ficaram manchadas, sujas. E aonde o sangue toca, transforma. Suas atitudes serão transformadas pelo sangue de Jesus. Eu creio, querido, que o sangue tocou nos ombros. O ombro fala daquilo que o homem carrega, o peso, o fardo, o cansaço. Ai, pastor, estou tão cansado, isso tem sido tão difícil. A primeira coisa que trava é o ombro. Parece que tem um peso. É, querido, o sangue toca. E aonde o sangue toca aí, ó, medidas de graça são liberadas. Ah, mas eu estou com uma vontade de pedir para que você diga para quem está do lado, mas eu vou resistir. Diga para você mesmo: aonde o sangue toca, medidas de graça são liberadas. É possível que o peso saia totalmente. Foi Jesus que disse: vem, me dá o seu fardo, o seu peso, o meu é mais leve, vamos trocar? Ele tomou sobre si. Eu gosto dessa expressão, tomou. Não, mas eu quero, me dá aqui.
Porque tem pessoa que gosta do pecado, do peso, do fardo. Mas eu estou tão acostumado. Eu imagino que o sirineu, por algum momento, encostou com o rosto na cruz. Suas mãos. Você consegue entrar nessa história? Seus ombros, seu rosto ficou sujo de sangue. As mãos, tocadas pelo sangue, transformam aquilo que o homem faz. Os ombros transformam aquilo que o homem carrega. E a face, pastor? A cara do homem, a face do homem é a sua identidade. Quando o sangue toca, querido, transforma a sua identidade por inteiro. Você não era filho, agora você é filho. Você era escravo, agora você é livre. Você disse, nunca eu vou entrar numa igreja de crente. Ó você, todo bonito e cheiroso aqui dentro. E não é por causa da igreja não, viu? Que isso aqui é só um salão, um lugar. Mas há uma vida vivendo dentro de você, querido. Ó, transforma tudo. É possível, querido, que o Simão ficou tão envolvido com aquele impacto de carregar a cruz, que chegou um momento da caminhada, já mais próximo do monte Caveira, aonde Jesus iria ser crucificado, que o soldado disse, devolva a cruz para ele. Mas houve um impacto na vida dele, tão grande. Ele olhava para as mãos agora, ele não estava mais carregando a cruz, mas tinha sangue. Ele podia esfregar o rosto, tinha sangue. Podia pegar nos ombros, nas vestes, tinha sangue. Ele disse, agora, eu vou ter que seguir, e ver o que vai acontecer. Eu tenho comigo, não está escrito na Bíblia desse jeito, que o impacto da cruz foi tão grande na vida do Simão Sirineu, assim como é na vida do Fábio, que mesmo quando o soldado tirou dos ombros dele a cruz, olha para mim para a gente arrematar junto, e botou de novo no ombro de Jesus, ele disse, eu tenho que seguir, eu tenho que seguir. Aonde que Simão foi parar? Ao pé da cruz. O início da salvação do Simão se deu quando ele se encontrou com a cruz. Mas as medidas de graça, olha só, querido, o início da salvação da vida do Simão e da família dele inteira, porque depois mais para frente você vai ver que ele tinha filhos, e você vai encontrar nos relatos bíblicos que o filho dele se converteu. Não é história para hoje. Ele teve um encontro com aquela cruz e com aquele sangue, ele foi salvo. Mas foi lá no pé da cruz, quando ele ouviu Jesus. Pastor, você acha que ele estava lá? Certamente. Ele, o grupo dos discípulos, a Maria, pessoas que estavam ao pé da cruz. Se no caminho ele carregou a cruz e teve um impacto com a cruz, foi salvo. Lá no pé da cruz, o que aconteceu com ele? Recebeu medidas de graça. Eu tenho comigo, querido, que nas próximas quintas-feiras, a cada palavra que Jesus falou na cruz, que nós formos liberando aqui, medidas de graça e misericórdia vão alcançar a tua vida e transformar você. Você precisa se colocar nesse lugar, ao pé da cruz, para você receber essas medidas de graça, salvação e libertação. O que estava acontecendo ali naquele contexto, pastor Fábio? Uma transferência. Eu quero que você diga essa palavra, por gentileza, para você mesmo. Transferência. Jesus estava na cruz, agora o caminho já tinha sido percorrido, o soldado já tinha tirado a cruz do ombro do sirineu, voltado para os ombros de Jesus, a vida dele nunca mais seria a mesma, tinha sangue na mão, tinha sangue na face, tinha sangue nos seus ombros, o que ele fazia estava sendo transformado, o que ele carregava estava sendo transformado, o que ele era estava sendo transformado, ele se posicionou ao pé da cruz, que a cruz tem um pé só,
Ao pé da cruz ele se posicionou. E ali Jesus começou a falar. Ele começou a receber medidas de graça. E uma transferência começou a acontecer. É isso que você precisa entender como essência nesta noite. Que tudo o que era do homem passou para Jesus. Ele recebeu. Ele levou. Eu gosto da expressão que eu estou destacando essa noite. Ele tomou. Diga, Jesus recebeu. Vai com ânimo, querido, para a gente alinhavar junto com alegria. Diga, Jesus levou. Agora você faz esse gesto com um pouco mais de autoridade e violência e diz, Jesus tomou. Teve coisa que Jesus teve que tomar, que o homem não queria largar não. É possível, pastor Fábio? Não disse para você que existem aqueles que celebram a presença e tem aqueles que ignoram a presença? Como pode alguém aqui no nosso meio dizer, eu não quero isso para mim? Como pode? Eu também me pergunto, como pode? Uma transferência. Tudo que era do homem passou para o Cristo. E tudo o que era do Cristo passou para o homem. O pecado. Olha para mim para você entender e ficar cheio disso. O pecado, Ele tomou. E o perdão, Ele me deu. A morte, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. A morte, Ele tomou, diga, Ele tomou. Quem tinha vida? Ele tinha vida. E o que Ele fez? Me deu, Ele me deu. Você está entendendo, querido? As trevas, um povo que andava em trevas, disse João. A treva, Jesus tomou. A Bíblia diz, querido, que Ele foi ao inferno, no Hades. Jesus tomou trevas. E o que Ele me deu? O que Ele tinha? Luz. Você está entendendo? Você está recebendo isso, querido? Então celebra a presença. Você tinha o pecado, Ele tomou e te deu perdão. Você tinha morte, Ele tomou e te deu vida. Você tinha trevas, Ele tomou e te deu luz. Você tinha derrota. Ele disse, me dá aqui essa derrota. Você não está entendendo. Não, pastor, eu estou. Então faz cara de quem está entendendo. Você tinha derrota. Ele disse, me dá aqui essa derrota. Receba a vitória. Deixa eu voltar a falar agora então. Me dá aqui esse pecado. Receba perdão. Me dá aqui essa morte. Receba vida. Me dá aqui essa treva. Receba luz. Uma transferência. Me dá aqui esse juízo. Você está condenado. Há um escrito de dívida contra você. Eu tomo sobre mim, disse Jesus, todo escrito de dívida. Eu levo sobre mim. Eu cravo na cruz do Calvário. Para você receber paz. O que eu posso declarar, querido? Com sabedoria, com consciência, posso anunciar para o mundo inteiro. A cruz me libertou. Libertou. Prega, posta, fala, anuncia, testemunha. A cruz me libertou. Houve uma transferência. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Levante a sua voz, por favor. Põe o diafragma na posição certa aí. Levanta a voz, querido. O que está escrito lá? Vamos fazer diferente?
Tá, ficou lindo, mas vamos fazer melhor. No tomou, você tem que fazer o tomou. Tem texto que diz levou, outro diz carregou. Nós separamos exatamente esse aí, olha, da Almeida Revista e Corrigida, porque ele tomou. Você era muito teimoso, mas Jesus não desiste de você, e ele tomou. Vai, vamos ler. Sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido. O que aconteceu? Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Dá esse carnê aqui. Está pago. Olha o carimbo. Está pago. A cruz me libertou. Você crê nessa verdade, querido? Lembra daquela canção que fala: ah, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Você lembra, Cris? Foi o amor que pagou um preço por mim. Enquanto a igreja está sentada ainda, e são os minutos finais, que se você lembra disso, Cris, prega com a igreja essa canção e essa verdade. Foi o amor. Pensa nisso, ó. Que pagou. Canta pensando. Com sua própria vida. Não vai embora, vamos terminar juntos. Pecado e dor. O que ele fez, Cris? Carregou. Proclama Filadélfia. E ao mundo trouxe a esperança. Oh, foi. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Canta assim. Foi o sangue que por mim derramou. O que ele fez? Se sacrificou e me salvou. O que foi? Foi o sangue que me fez